E aí, galera? Bem-vindos de volta ao nosso resumo diário de animes. Hoje vamos falar sobre os episódios de 1 a 10 da série Moriarty the Patriot. Já ouviram falar do Sherlock Holmes? Se sim, vão pirar nessa série que conta a história do Moriarty quando era jovem. O William James Moriarty era o maior inimigo do Sherlock Holmes, sacou? Esse cara era fera em armar uns esquemas que até o detetive mais famoso, o Sherlock, ficava de queixo caído. Mano, você não tem ideia do perrengue que o William passou na infância por causa desses aristocratas metidos à besta da Inglaterra do século XIX, saca? O moleque tinha muitos motivos para odiar esses nobres de coração ruim. A parada era tão braba que qualquer plebeu tinha dificuldade de viver de boa ou subir na vida, mano. Mas aí o William decidiu que ia mudar essa realidade cruel e dar a volta por cima. Mano, saca só essa história sinistra que vou te contar. Tudo começou com um cara chamado William, que tava pistola com a sociedade aristocrática injusta. Aí o maluco resolveu fazer de tudo pra botar os caras no chão. O cara era tão doido que chegou a transformar Londres no inferno, fazendo até um rio de sangue correr pela cidade. E o pior é que ele se achava o rei do crime. Saca só. A parada é que aí começa a jornada do William pelo mundo dos rolês obscuros, sempre na linha tênue entre o certo e o errado. E o mais louco é que ele esbarra com o Sherlock, o detetive lendário, que não tá pra brincadeira. Nesse primeiro episódio, a cena inicial é um moleque fazendo uma corre. Imagina só, mano. Tinha um menino correndo desesperado, fugindo de um cara muito malvado. Só que vacilou. O moleque tropeçou enquanto corria e, pá, foi pego pelo perseguidor. Triste, né? A notícia da morte dele saiu até no jornal no dia seguinte. Aí entra em cena o tal William James Moriarty, o herói da história, que ficou ligadão no caso do sequestro. Enquanto isso, o criminoso, olha só que loucura, parecia ter um fetiche estranho por fazer maldade. Mano, imagina só. Depois de passar por umas paradas tensas com os tiras, os moleques estão se sentindo perdidos, né? Mas aí chega o William, que é ligado em tudo, e saca umas paradas só de ler um textinho de jornal meia boca. Segundo a lógica do William, o criminoso deve ser um aristocrata, porque os pais de todos os moleques sequestrados costumavam conversar com uma galera da nobreza. E olha que não é nada estranho os piais darem uma força pros coroas nos trabalhos deles. Viu? Mano, o sequestrador deve ter trombado com as vítimas nos lugares onde eles trabalhavam, saca? Por que sair caçando presas sem rumo nas ruas se tem um monte de ovelha disponível bem na frente dos olhos? O que deixa o irmão mais novo do William, o Lewis, intrigado é que um dos garotos sequestrados é um órfão de rua. Diferente das outras vítimas cujos pais costumavam ter lojas de joias, estábulos, essas paradas. William acha que esse garoto órfão é o ponto-chave da parada e decide sair para investigar. Enquanto isso, aí vai uma história triste, mano. O irmão mais velho adotivo de Williams, o Albert Moriarty, aparece de repente e dá os pésames pro Aiden, o filho do alfaiate, o Taylor. Sabe o que é? O filho do Taylor foi um dos 7 meninos que foram cruelmente assassinados pelo sequestrador. Albert ficou todo mexido ao ver o Aiden com os olhos cheios de dor e prometeu dar uma força pro cara se vingar desse maluco. Enquanto isso, longe dali, o William tá encarando um moleque que tá tocando concertina, um cara que ele costumava conhecer. Mano, imagina só. O William, que é muito esperto, descobriu que a concertina que o órfão tava tocando não era dele, sacou? Na real, o instrumento era do Cass, que era amigo do órfão e morreu. Aí o órfão herdou o negócio do Cass e começou a tocar a concertina na rua. E o William ainda achou o lugar onde o Cass costumava tocar antes de morrer. Que loucura, né? Quando o William foi dar uma olhada, descobriu que uma janela específica do luxuoso Clube Gastros tinha uma vista clara do local onde os gatos costumavam se apresentar. Enquanto estava no clube, William esbarra com o Earl Argleton, um dos membros fundadores do clube, que adora ficar perto daquela janela mencionada. Na maior facilidade, William saca que o Argleton é o maldito sequestrador que anda solto por aí, fazendo maldades. Que barra, né? Agora é seguir em frente e descobrir o que fazer a respeito. Mano, o William tava ligadão, saca só. Ele reparou que o terno do Argleton foi feito pela Aiden, as joias são da Goldstein Jewelers, o relógio foi feito pelos mestres relojoeiros e o chapéu é da Morgan Brothers. Até descolou que os cavalos do Argleton ficam no Shannon Racing Club Stables. E o mais louco é que as crianças desses donos das lojas estão entre os 7 sequestrados. Que doideira, né?
Então, galera, a parada é a seguinte. O William sacou na hora que o Argleton é fã de moleques. Saca só! O Argleton, que tava de boa achando massa a habilidade do William de adivinhar tudo certinho, ficou suando frio de medo, mano. O cara se mandou rapidão, deu uma desculpa e deu no pé. Daí o William sacou que tava sendo seguido, mano. Claro que era o capanga do Argleton, que tava na missão de dar um jeito no William de vez. Só que as coisas não saíram como planejado, porque o William virou o jogo e encurralou o capanga do Argleton. Que loucura, hein? Imagina só, galera, o que rolou naquela rua sem saída em Lewiston. Um stalker maluco apareceu do nada e pôs uma faca no pescoço do cara. Aí o cara começou a falar que nem um mago, e pá, o tal do Argleton acabou amarrado numa cadeira num galpão abandonado. E aí, o William virou consultor de crime do Aiden, porque o Manolo estava cheio de ódio desde que o filho dele foi brutalmente assassinado. No final, o William estava lá fora de boa, fumando um cigarro, enquanto o Aiden estava todo chateado. Que loucura, né, galera? E aí, galerinha? Bora para o episódio 2 de Diversão com o Assassino do Filho? Dias depois, o Albert estava lembrando do passado, quando detestava a sociedade aristocrática injusta, mesmo sendo um nobre. Por sorte, acabou encontrando o William e o Lewis, que costumavam viver em um orfanato humilde. O Albert ficou impressionado com a inteligência e a sabedoria do William. Afinal, um garoto órfão, sendo um gênio da matemática e sabendo um monte de outras coisas, é demais, né? Mano, imagina só. Mais tarde, o pai do Albert, o velho Earl Moriarty, resolve adotar um órfão para impressionar uma dama da alta sociedade. Ele estava preocupado de ficar mal visto pelos outros nobres, saca? Então, o Earl decide que o Albert é o cara certo para essa missão e manda ele encontrar um irmão de adoção. O Albert vai até o orfanato de novo e escuta o William falando de cavar uns 40 metros com o pessoal da plebe, mano. Loucura, né? Mano, o Albert ficou chocado com a notícia de que um cofre de nobres foi roubado. Os ladrões cavaram um túnel de 40 jardas, mano. Que audácia. Ele logo sacou que tinha treta nisso aí e foi correndo pro orfanato confrontar o William de frente. Firmeza? Chegando lá, o Albert viu o William incentivando as outras crianças a se vingarem dos nobres maus. Mano, que loucura. Um babado que rolou foi o William ajudando a saquear um cofre de um nobre, mano. Esse lance mostra que o William não curte mesmo os aristocratas, não tá na vibe da galera rica não. Albert até ficou pensando se o William tem coragem de enfrentar o mundo todo. Saca só? Porque a classe dominante, que representa só 3% da população, é quem comanda tudo por trás dos panos. Quase tudo, mano. Dar um perdido neles é tipo declarar guerra contra o mundo todo. Véi. O William, cheio de coragem, já tava pronto pra esse desafio na hora, sem nem pensar duas vezes. Mano, o William tá determinadão a mudar o mundo, saca só? Ele quer transformar essa realidade cruel em uma utopia de novo, e tá disposto a fazer uma guerra contra o mundo inteiro pra isso acontecer. E o Albert, meu, ficou completamente impressionado com a personalidade do William, e os dois já estão bolando um plano pra um mundo mais topzera, tipo uma parceria sinistra. E é assim que o William e o Lewis viram irmãos adotivos do Albert, e começam a morar juntos na mansão Moriarty, no episódio 3. Que loucura, né? A mãe do Albert não tá nem um pouco feliz com a ideia do marido de adotar um órfão, principalmente porque ela acha que ele só quer impressionar outra mulher. Na opinião dela, adotar para qualquer um já está fora de cogitação. Imagina então adotar 2 moleques sujos de uma vez. E o Lewis ainda tá muito doente, o que complica mais ainda a situação. O casal vive brigando o tempo todo, mas no final das contas não tá dando em nada para Dona Moriarty. Afinal, voltar atrás na palavra não vai fazer o Earl Moriarty parecer um fracassado na frente dos amigos, né? Mano, no final das contas, o Conde Moriarty não só concorda em adotar 2 moleques, como ainda vai mais longe e banca a operação do Lewis. Dias depois, o irmão mais novo do Albert, o sangue ruim, aparece. O cara cruel também se chama William, mas vamos chamar ele de Will para não confundir, beleza? Enfim, o Will decide fazer o Lewis sentir na pele o que é ser torturado e oprimido num dia aleatório. Primeiro, ele manda o cara doente preparar uma xícara. Imagina só, galera. Tá lá o pessoal tomando um chá de boa, quando de repente o Shameless, sem dó nem piedade, derruba o copo de chá sem nem dar um golinho, mano. E aí o desgraçado tem a cara de pau de culpar o Lewis pelo vacilo e quer fazer ele pagar o pato, sacou? O castigo? Se espetar com um garfo, véi, que loucura.
Mas aí o William, irmão mais velho doente do Lewis, chega junto e resolve tomar a culpa. O cara é firmeza demais, mano. Ele pega o garfo e crava na própria mão. Velho, que atitude. O Shameless fica de cara, sem palavras na hora, mas mesmo assim não demonstra nenhum remorso. Que maldade, mano. Naquela noite, ele entra de fininho no quarto de William e Lewis e tenta brincar com talheres. Obviamente o cara tinha reais intenções e planos de difamar seus irmãos adotivos como ladrões. Em vez disso, William e Lewis pegam Will junto com ninguém menos que Albert, o irmão mais velho do Will, que já estava de saco cheio dos membros nojentos de sua família. Albert finalmente encontra coragem e toma medidas drásticas. Como resultado, o cara literalmente esfaqueia seu irmão mais novo até a morte mais tarde. Então é o seguinte, o trio resolveu causar um incêndio na mansão toda, saca? O William Lewis fez um plano maluco para queimar tudo, até queimou a bochecha dele para parecer mais real e não dar bandeira depois. Depois do incêndio, só sobrou o William Lewis e o Albert, os últimos da família Moriarty. O Albert lembra da promessa que fez para o William, que era de adotar os dois irmãos. Resumindo, ele jurou usar a influência dele. Mano, no episódio 4, a parada é tensa. A gente tá ligado no William, que tá sonhando em mudar o mundo, né? Mas aí, do nada, aparece o tal do Belfort, um cara muito rico e importante, mas que é muito sem coração, saca? O gardener dele, o Burton, pede uma ajuda porque o filho dele tá doente pra caramba. E aí o Belfort nega, não quer ajudar, que absurdo. É tipo um exemplo claro de como a sociedade dos ricaços pode ser injusta e cruel, mano. Que vacilo. Mano, imagina só. O Burton tava todo feliz indo pro casamento da filha, quando de repente ele tem que lidar com uma treta enorme no trampo. O cara pede pro chefe deixar ele levar a filha no médico particular, mas o tal do Belfort nega na lata, sem nem piscar. O pior é que o cara ainda ameaça o Burton de perder o emprego se ele insistir. Que barra, né? O Belfort fecha a porta na cara do Burton, sem dó nem piedade. E aí, pra piorar, o filho do Burton e da Michelle acaba falecendo pouco tempo depois. Que tragédia, mano. Dá até um aperto no coração só de pensar. Mano, o William foi dar aula de matemática na Univer, perto da Viacom Belfort, né? Aí uma véia contou pra ele sobre uma tragédia que rolou na família Burton, lá pertinho, sacou? Tipo, o Belfort meio que causou a morte do filho do jardineiro, mó treta. Aí o Lewis convidou o William pra almoçar com o Bell, e o William aceitou de boa. Os irmãos dele, Lewis e Albert, também foram junto. Na hora do rango, o Belfort começou a explicar umas paradas, saca? Mano, vou te contar uma coisa. O Belfort tá sofrendo faz um tempo com uns problemão no coração. E o que ele fez, saca só, foi começar a tomar quinino, um remédio que era pra malária, mas que também ajuda nesses casos de coração. E não é só isso. O Belfort curte muito colecionar plantas raras e tá cultivando sanchona, a planta de onde vem o quinino, no quintal dele. E aí um dia, enquanto tava dando um rolê, o William, que é jardineiro lá do Belfort, tava cuidando de várias plantas. Loucura, né? E aí, firmeza? Então o William tromba com o Burton e fala que sente muito pela morte do filho dele e pela Michelle estar na bad. Só que o Burton fica puto com o William, porque mexeu em ferida aberta, saca? Depois ele se acalma e começa a ficar preocupado com a situação da Michelle. Parece que ela tá de birra com ele, achando que ele é um banana que não fez nada pra ajudar o filho deles a se salvar. O William concorda com a Michelle, porque, né, o Burton escolheu não fazer nada mesmo. Aí ele fala que ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Pensa só, galera. O jardineiro que tava de bode com o William sacou o que ele quis dizer e ficou boladão, mó a fim de se vingar, e o William, de boas, resolve ajudar o Burton de graça como consultor de crimes. No dia seguinte, os irmãos Moriarty aparecem de novo na casa do Belfort. E aí, na hora do almoço, o William solta a dica pro Belfort tomar um suco de grapefruit, que é suave e tal. O Belfort, de boa fé, resolve seguir a dica do William. Mano, você não vai acreditar no que rolou. O Burton tava lá no jardim dele, tirando suco de toranja, quando do nada a Michelle pirou de vez. Ela pegou a faca da cozinha que estava usando para descascar as frutas e partiu para cima do Belfort. Mas calma, o Burton e os irmãos Moriarty chegaram na hora certa e evitaram que a Michelle acabasse com a vida do cara. Mesmo assim, a parada foi tensa demais e o Belfort ficou arrasado com a situação. Ele teve que tomar quinino com suco de toranja para se recuperar depois desse susto. É louco como as coisas podem mudar de uma hora para outra, né? A vida do Belfort virou de cabeça para baixo nesse dia.
Mas o importante é que no fim todo mundo ficou bem, e que esse tipo de parada não se repita nunca mais. Mano, imagina só a treta que rolou entre esse casal jardineiro. O marido não parava de xingar o Belfort e a mulher dele, e ainda deu um pé na bunda do Burton do trampo. Mó loucura. Aí do nada o Belfort tem uma queda de pressão daquelas. E o William de boa, explicando que o grapefruit não combina com o quinino, sacou? Só que toda aquela parada da Michelle pirando e o Burton servindo suco de grapefruit pro Belfort se acalmar era tudo parte do plano do William, mano. Que golpe baixo. E no final, o Belfort bate as botas lembrando de todas as tretas que rolaram. Que loucura, né? Mano, olha só o que rolou. No último episódio, o cara se comprometeu com o povão, mas 5 dias depois, um morador de rua viu uma mina chamada Freda se jogar da ponte e se afogar no rio. No meio dessa confusão, o William ficou preocupado com o Lucian, um aluno que tá matando aula há 3 dias seguidos. O amigo do Lucian, o Tate, tentou inventar uma desculpa falando que o Lucian estava doente, mas o William não é bobo, não. Esse Lucian ainda tem muito que aprender se quiser enganar o William, viu? Mano, eu dei uma passada surpresa no quarto que o Lucian e o Tate dividem, e pô, percebi na hora que a cama do Lucian não estava sendo usada há dias, saca? Aí não teve jeito. Eu fui lá e pedi pro Tate abrir o jogo logo, tipo, na lata. E não é que o Lucian deu uma de ninja e deu fora do albergue faz 3 dias e não deu as caras desde então? E o Tate, mó parceiraço, tentou proteger o brother maluco, mas até ele admite que a situação já fugiu do controle. O William ainda descobriu que o Lucian tá caidinho por uma garçonete do bar. Aí a parada ficou mais louca ainda. Opa, e aí, beleza? Então saca só, teve um lance tenso na universidade esses dias. A Frida, que era uma gatinha da pesada, acabou morrendo afogada. Uma tristeza, né? E aí o William tava saindo do alojamento quando o Dudley, que é tipo o administrador da facul, chegando todo curioso se estava rolando algo estranho com os alunos. O William contou tudo sobre a situação do Lucian e ficou na dúvida se devia chamar a polícia. Resumindo, o Dudley prometeu dar um jeito de dar um toque na polícia de boa, para dar uma investigada sem chamar muita atenção. Loucura, né? Mas é isso aí. Vamos ver no que vai dar essa história. Mano, o cara suspeito cutuca o William pra ele se afastar, querendo resolver o mistério sozinho. Óbvio que o William não dá bola pro papo furado do Dudley e continua investigando. Ele começa indo até o bar onde a Frida costumava trabalhar. A mulher que comanda o bar conta como a Frida morreu afogada no rio não faz muito tempo. Antes disso, ela tinha caído de amores pelo Lucian e até engravidou dele. Depois o Lucian pediu ela em casamento. Mesmo ele sendo da nobreza e a Frida... Mano, imagina a parada. A Frida, que era só mais uma plebeia, tava de boa na lagoa, quando do nada o Dudley chegando e solta uma notícia bombástica pra ela. Só os dois. Aí a Frida desaba em lágrimas e uma mina saca na hora que ela levou um pé na bunda do boy. Mas olha, a garota é guerreira, mano. Ela decidiu seguir em frente, de boa, até criar o filho sozinha, firmeza? Agora na vibe atual, o Dudley vai dar uma bisoiada no Lucian, num lugar sinistro. O moleque tá mó zonzo, parecendo que tomou umas a mais, e o Dudley chega mandando a real pro cara. Saca só. Mano, imagina só. Depois de passar por umas paradas sinistras, o William resolve chamar os brothers dele, Fred e Sebastian, pra dar aquela força na investigação. O Fred é ninja e já logo acha o Lucian assim que chega, confirmando que o moleque foi drogado pesado pelo sequestrador. Mais tarde, o Lucian acorda perto da ponte onde a Frida morreu. O Dudley chega correndo lá logo em seguida e fica de cara ao ver o Lucian de boa, como se nada tivesse acontecido. Parece que ele tinha recebido... E aí, galera? Beleza? Recebi uma carta do Lucian, que parecia estar determinado a expor todas as coisas que o Dudley aprontou até agora. Dudley ficou super ansioso e começou a falar sem parar, dizendo que fez tudo isso pensando no próprio Lucian. O cara até admitiu ter mentido para Frida sobre o Lucian tê-la abandonado. E pior, foi ele quem a drogou com uma quantidade enorme de ópio, fazendo com que ela caísse da ponte. No final das contas, Dudley começou a gritar, falando que foi um erro do Lucian planejar ter filhos com uma mulher de status mais baixo. Que confusão, né? Poxa vida, olha só o que rolou. O William deu uma de espertinho e acabou indiretamente acabando com o amor da vida do pobre Lucian, só por causa da diferença de status social dos dois. Esse cara sempre se metendo onde não é chamado. Aí o William prometeu que ia fazer o Dudley provar do próprio veneno,
fazendo o cara dançar até cansar. Mas aí o Sebastian apareceu, atirando perto do Dudley, obrigando o coitado a desviar das balas de um jeito meio desajeitado, parecendo até uma dança louca. O William cumpriu o que prometeu, enquanto ele estava ocupado com isso. Opa, galera, vamos falar sobre o que rolou no último episódio. O Dudley estava todo animado dançando, aí tropeçou na ponte e caiu, mano. Igualzinho a Frida, que tinha morrido do mesmo jeito antes. E o William com os amigos dele tão de olho no Lucian, que tá lá colocando flores no túmulo novo que ele fez pra Frida. Que mó tristeza, né? E teve um tal de Anders, nobreza total, caçando e acabando com um pobre na área de caça dele. Depois, o Anders sai numa viagem de barco, reservando um lugarzinho. Será que vai ter treta no mar também? É isso aí, não percam o próximo episódio. Mano, imagina a cena. Um navio chiquérrimo chega no cais e o Anders, um cara metido a besta, fica pé da vida quando vê a galera toda humilde lá. Ele começa a falar mal de todo mundo, se achando tal, o rei da cocada preta, saca? Se achando o escolhido, que vai viver a vida na moleza como nobre. Aí chega o Fred, de boa, e puxa papo com o Anders. O Fred conta que o navio tem lugares separados para 3 classes, e uma delas é para os pobres, para os plebeus. Isso deixa o Anders ainda mais fulo da vida. Mano, o Fred contou pro William que o Anders, que é nosso alvo, entrou no navio. Aí teve um flashback do William falando pros camaradas que quer transformar Londres num caos total, saca? Ele disse que é quase impossível acabar com esse sistema de classes de uma vez, mas que as mentes das pessoas podem ser mudadas, beleza? Pensa só, quando alguém morre ou rola uma montoeira de propaganda, a galera do partido do Moriarty aproveita para dar aquele empurrãozinho, saca? Eles ficam nos bastidores, manipulando os eventos e aproveitando a morte de certas pessoas para promover as ideias deles. Enquanto o Anders estava lá, subindo os degraus, aparece um mal-educado chamado Thomas, xingando ele por furar a fila e entrar na frente dos outros. Descobriu-se que o grupo do Moriarty tinha pago o Thomas adiantado só pra ele encher o saco do Anders. Que mancada, né? Imagina só, mano, o Andy sendo um bandidinho de quinta que rouba e faz umas paradas bem erradas, né? E aí, o Fred chega de mansinho e finge que o Andy perdeu tudo. Tipo, a casa pegou fogo, velho. Que loucura. E o Andy tava lá de boas num cruzeiro, sem poder fazer nada pra saber se era verdade ou não. E nessa vibe toda, o William tromba com o Sherlock pela primeira vez, mano. Os dois estão lá no navio, aí o detetive tá lá todo concentrado num joguinho de adivinhação. Que loucura, né? Mano, imagina só, o Sherlock super na fita. Ele tava lá de boa, olhando pro rolê, e adivinha qual é a parada? Ele acertou o que quase uma galera tava fazendo da vida. Mó louco. Daí, de repente, o Sherlock acerta de novo, saca? Ele descobriu na hora que o William é matemático, só na manha, mano. Tipo, ele sacou umas paradas lógicas doidas e mandou bem demais. O William ficou de cara com a habilidade do Sherlock, mó impressionado. Mano, olha só, o William tava se sentindo cara, né? Ele tava se achando o mestre das adivinhações. Aí ele solta que é a vez dele de tentar adivinhar. E olha só, o William começou apontando que o Sherlock manda bem no violão, mas não é músico, sacou? E ainda por cima, o Sherlock é ninja nas artes marciais e manja dos paranauês de experimentos científicos. Aí chegou a hora do Sherlock ficar de cara no chão, mano. O William acertou em cheio e roubou a cena, fazendo o Sherlock cair na risada. Que confusão, hein? Depois de observar atentamente tudo, o cara finalmente perde a paciência, graças ao planejamento cuidadoso de William. No final, ele joga fora o que restava de sua sanidade e decide transformar a nave em seu precioso campo de caça. Quem mais poderia servir como vítima ideal senão Thomas, o coitado, que tem estado incomodando ele sem parar ultimamente? Anders então convida Thomas para o seu quarto e finge estar arrependido de seu comportamento passado. O ladrãozinho, que não faz ideia do que está realmente acontecendo, logo se vê em apuros. Mano, imagina só a parada. Ender é pego de surpresa pelo William entrando no quarto dele sem nem dar um toque. E aí o William vê o Ender segurando uma faca do lado do corpo do Thomas, que foi morto de um jeito muito louco. E aí o Ender começa a inventar desculpa, fala que o Thomas era ladrão e tal. Mas o William saca na hora que o quarto tá todo arrumadinho demais para ter sido revirado e que a faca usada no crime é chique demais para ser de um ladrãozinho. Treta, hein? Mano, tipo assim, o William é da nobreza, mas mesmo assim ele decidiu acreditar e ajudar o Anders, mesmo com todas as pistas apontando contra ele.
Os dois são nobres, né? Então o William sugeriu jogar o corpo no rio, porque não tinha mais ninguém vendo. Aí, sem ele saber, o Fred e o Sebastian tiraram o corpo do Thomas da água bem rápido. No dia seguinte, o William chegou quando o Ender estava ocupado. Curtindo o balé, o cara fica na dúvida se o Ender destruiu o Thomas mesmo. O Ender fica todo atrapalhado com essa pergunta do nada, até que o William aponta pro Thomas, que tá lá longe tranquilão, assistindo o show com a galera. O Ender, que tava de boa, fica desesperado depois que chega no lugar do Thomas e descobre que o cara sumiu, tipo um detetive atrás de pista. E lá vai o Ender correndo atrás do Fred, que se disfarçou de Thomas morto. O nobre sanguinário finalmente chega num cantinho deserto, onde ele descobre o corpo do Thomas deitado num canto. Meio louco. Ender começa a enfiar sua adaga no Thomas constantemente, como se tivesse medo de que o cara se levantasse como um morto-vivo de novo. E o maluco aí nem percebe que tá num palco elevado para o próximo andar. Tudo isso com o sinal do William. E o que espera o Ender é um auditório lotado de gente, todos vendo sua loucura total enquanto... Mano, a parada é o seguinte, Thomas já tava morto, de boa, e aí vem o Enders e continua dando facada no cara sem parar, tipo, sem fim mesmo. Aí o pessoal da plateia começou a sacar quem era o Enders, né? Teve um que soltou um papo de que o Enders tinha uma tara de sequestrar o povo comum e caçar os caras no terreno dele, mano. Tipo, que bizarro. O negócio é que o Enders já tinha pirado de vez, mano, e começou a gritar que o povo era só gado pra ele, saca? Tipo, matar ele tava de boa, nem fazia diferença. Aí o cara deu no pé, mano, saiu correndo antes que os guardas chegassem. Loucura, né? Chegando sem ter pra onde correr, o bobo do Enders sobe no mastro do navio, achando que ninguém teria coragem de ir atrás dele. Mas que nada. Logo o Sebastian, de forma silenciosa, usa sua arma e faz o Enders perder o equilíbrio e cair, morrendo. O antes poderoso e nobre Enders dá um último olhar para o sorriso sinistro do William e percebe tarde demais que foi seu camarada o tempo todo, o cara que tramou contra ele. Depois, o William solta um comentário sobre o Sherlock Holmes Star. Mano, olha só, o detetive deu uma bisoiada no corpo do Thomas lá no navio e sacou que o cara foi morto tipo umas 10 ou 15 horas atrás. Mó loucura. Só que a parada é a seguinte, se isso é verdade, por que o Enders confessou que matou o pobre do Thomas logo de cara? A resposta, mano, tá ligado, é que teve um terceiro envolvido na parada. Alguém que enganou o Enders, fazendo ele acreditar que o Thomas estava vivão e vivendo a vida. E assim o maluco montou um esquema sinistro na frente de todo mundo. Poxa vida, galera. Infelizmente, até o Sherlock se sentiu perdido nessa parada e não conseguiu descobrir quem era o verdadeiro mestre do crime. No episódio 8, num dia qualquer, a dona do apartamento do Sherlock, a tia Hudson, começa a encher o saco dele bem na hora em que ele ia resolver o pepino. O parceiro do Sherlock, o Stamford, sugere que ele arrume um colega de quarto. Assim os dois dividem o aluguel e fica mais de boa para todo mundo. O Sherlock, a tia Hudson e até depois de algumas entrevistas terríveis. Finalmente, Sherlock arruma um parceiro de quarto maneiro. O cara se chama John Watson, é médico e acabou de voltar da guerra do Afeganistão. No primeiro encontro dos dois, John fica impressionado com a habilidade de observação do Sherlock, que acerta em cheio a profissão dele e mais um monte de coisas. Os dois estão lá de boa no clube com a Miss Hudson e o inspetor, quando de repente... Ei, beleza? Então a parada é que o inspetor Lestrade chegou chegando, dando logo o papo reto. Ele explicou que um tal de Drebber, um aristocrata, foi assassinado por volta das 10 da noite. Antes de morrer, o cara escreveu o nome do Sherlock do lado dele com o próprio sangue, mano. E o mais louco é que as pegadas e até a arma eram idênticas às do Sherlock. Tipo, não sobrou outra opção. O Lestrade teve que prender o Sherlock, sacou? Foi mal pro Sherlock, que o Lestrade até costuma colar junto. Mas a situação ficou tensa, brother. Mano, imagina só. Sherlock Holmes tá sempre na área resolvendo uns casos misteriosos, né? Só que aí acusaram ele de algo que ele jura que não fez, saca? Ele até mostrou que a arma dele tava novinha em folha, sem nenhum tiro dado ainda. E o maluco pediu pro Lestrade deixar ele dar um rolê no local do crime. Pô, e o Lestrade liberou, de boa. Aí Sherlock foi lá fuçar na mansão do tal Drebber. Mó investigação sinistra, irmão. Depois o Lestrade foi lá e contou tudo nos detalhes. Falou dos 4 mordomos que estavam na parada. Pô, imagina só, na hora do crime do Drebber,
Todo mundo tava distraído de alguma forma, mano. Ninguém conseguiu ver direito quem foi o assassino e como tudo aconteceu. Enquanto isso, o John tava lá, analisando as feridas do Drebber, e sacou que o cara levou 4 tiros de perto, tipo, na cara mesmo. O detetive sacou que o assassino era meio amador, porque deu 4 tiros à toa, mano. Podia ter acertado logo o coração do cara ou explodido a cabeça dele com um tiro só, saca? Tipo, desperdiçou bala à toa. Aí alguém com certeza deve estar por trás disso tudo, sacou? Eita, imagina só, o Sherlock Holmes, o detetive mais famoso do pedaço, tá lá, investigando um crime sinistro. Ele percebe que o nome do cara morto tá escrito com sangue. Manu! E o Sherlock saca logo que não foi o tal do Drebber que fez isso, porque as letras estão muito grossas e o Drebber tem dedos fininhos, saca? Só pode ser um grandalhão que fez essa parada. O Sherlock é fera, sempre ligado em cada detalhe. Mano, imagina só. O Sherlock conseguiu dar um jeito de passar um bilhete secreto pro John sem ninguém ver. Enquanto isso, lá longe, o William tá lá trocando ideia com o Jefferson, um cara que tava de treta com o tal do Drebber que já morreu. O William escolheu o Jefferson a dedo para ser o matador ideal, sacou? E nesse esquema, o William ainda conseguiu avaliar a habilidade de dedução do Sherlock e sacar se ele era uma ameaça ou não para a causa dos caras. No episódio 9, quando saíram da mansão do Drebber, o Lestrade arquitetou um plano com o Sherlock para dar um help. Demais, né? Mano, imagina só, o cara conseguiu escapar e decidiu investigar o caso por conta própria. Daí o detetive se encontra com o John no lugar combinado, que estava até escrito num bilhete secreto, saca? Chegando lá, o Sherlock mostra o anel de casamento que achou e deu um jeito de colocar no bolso quando estavam na mansão do Drebber. Aí ele pede pro John anunciar num anúncio sobre o anel perdido, na esperança de que o ladrão caia na armadilha. Enquanto isso, o Jefferson tá lá pedindo pro Fred ajudar a encontrar o anel de novo, porque pelo visto é o último que resta. Mano, saca só, o William encontrou um memento da falecida esposa Lucy, mó sentimental, né? Aí o cara resolveu encarar, mesmo sabendo que era uma cilada. Mais tarde, surge uma véia procurando o anel, dizendo que é da filha dela, a Lucy. O John entregou o anel de boa, sem muita frescura, e o detetive começou a seguir a mulher. Logo depois, virando a esquina, a véia some do nada. O Sherlock sacou que a mina era muito ágil para ser uma véia, sorte que ele conseguiu se ligar. Então, mano, o Sherlock resolveu seguir os passos da mulher e acaba encontrando ela na hora certa. Os dois acabam trocando uns socos, até que o Sherlock consegue tirar metade da máscara do alvo, revelando que era o Fred disfarçado de velhinha. Infelizmente, o velho Fred consegue escapar das garras do Sherlock e sai correndo para longe. Depois disso, o John tá todo preocupado porque perderam o anel, a única pista que tinham para resolver o caso do assassinato. Aí o Sherlock solta uma frase que deixa ele de queixo caído, mano. O detetive diz que, mano, descobriram quem era o assassino. Pô, o Lestrade ficou dando uma investigada no passado do Drebber, procurando pistas. Descobriram que o tal aristocrata morto já tinha abusado de várias mulheres da classe baixa. E, mano, uma dessas vítimas era a esposa do Jefferson, a Lucy. A coitada, toda machucada, foi entregue pro Jefferson depois de ser estuprada várias vezes pelo maldito do Drebber. Sherlock ainda falou que o cara que tá dirigindo a carruagem deles agora tá envolvido nessa treta toda. Loucura, né? Mano, o assassino, quando foi interrogado pelo John Sherlock, contou como descobriu as pegadas de um carrinho menor, tipo esse aqui do lado da mansão do Drebber. Como o assassino obviamente não teria nenhum motorista como testemunha, o levando até a casa do Drebber, só dá pra chegar a uma conclusão. O assassino é o próprio motorista, sacou? Daí, ele só subornou um bando de moleques para caçar um dono de carruagem que se encaixasse no perfil dele. E aí, no presente, o detetive confronta o Jefferson de frente, sem medo. O mano tá lá, de boa, quando chega um cara oferecendo um negócio. Aí o plot twist. O cara tá muito doente e só tava vivo para se vingar de alguém. Agora ele só quer dar um fim nessa vida miserável. E se o Sherlock der um jeito de matar o cara, ele descobre quem é o cérebro da parada. O Fred tá lá de longe, só olhando tipo de camarote. E ainda tem um testemunho top que pode ajudar o Sherlock a provar a inocência dele no tribunal. Tá ligado? É tipo um pacote completo. O Jefferson tá lá falando que se o Sherlock mandar ver, ele ainda vai contar mais umas coisas. Nem sei o que vai rolar, mas a parada tá ficando tensa. Mano, olha só,
o patrocinador desse esquema é tipo um gênio do crime. E o mais louco é que ele tem um respeito absurdo pelo Sherlock Holmes, mano. A parada é que ele armou tudo isso só pra testar o Sherlock e ver até onde ele vai, sacou? Aí o John começa a ficar bolado, achando que o parceiro vai cair na onda desse carinha Jefferson. Mas relaxa, no fim, o Sherlock só dá um tiro de raspão na perna do Jefferson e salva a pele dele, mano. E aí solta um papo de que tudo isso é inútil. Pensa só, mano, o bagulho ficou louco. O Sherlock tava lá de boa, tentando desvendar um mistério, quando do nada o Jefferson é pego no pulo e acaba na cadeia. Mas aí pá, no fim das contas, descobrimos que tudo foi um plano do William pra testar o Sherlock, saca? Ele queria ver se o detetive ia fazer qualquer parada pra alcançar os objetivos dele. E no final, mesmo com tudo isso, o William ainda reconheceu que o Sherlock é um adversário de respeito, mano. E ainda disse que só o Sherlock que vai conseguir desvendar os crimes que eles estão planejando em Londres. Que loucura, né? No episódio 10, o Sherlock tá com tudo. Depois de quase sozinho resolver o caso do assassinato do Drebber, a fama dele explodiu. Agora, o cara tá cheio de casos novos pra resolver. E o que é que ele faz? Resolve tudinho com a maior facilidade, como se fosse um expert. Mas ó, mesmo com tudo isso, o Sherlock não tá feliz não. Pra ele, nem a fama nem a grana importam. Na real, se ele tiver que lidar com mais desses casos chatos, o coitado vai acabar se jogando da janela de tanta monotonia. O que ele quer mesmo são mistérios intrigantes, tipo aqueles que deixam a gente de cabelo em pé. Mano, deixa eu te contar o que rolou no cruzeiro com o Enders e o caso do assassinato do Drebber. E ainda tem o Sherlock, que não para de pensar sobre a identidade do misterioso benfeitor do Jefferson, que a gente sabe que é o William na real. No fim das contas, o cara começa a se questionar se foi certo negar o desejo do Jefferson de morrer e, consequentemente, estragar a chance dele de encontrar o cabeça por trás de tudo. Ficou bolado, começou a culpar o John por não deixar ele matar o Jefferson. Enquanto isso, o John tá se sentindo super decepcionado. Depois de sacar que o roomie dele poderia ter sido morto sem motivo, mais tarde, enquanto viajam de trem, o Sherlock dá de cara, por acaso, com o William e Lewis, que estavam de boa, só de boa, mandando ver na comida. Aí o Sherlock, que estava na bad, fica todo felizão de repente e começa a falar sem parar na frente dos caras. Ele solta a teoria de que pode ter um gênio do crime manipulando os casos do Enders e do Drebber. Além disso, ele inventa que recusou a oferta do Jefferson. Mano, imagina só. O detetive Jefferson estava quase entregando o nome do chefe dos malacos, mas aí deu para trás e foi visitar o assassino do Drebber na cadeia. Quando perguntaram, o Jefferson soltou o nome do seu protetor, William James Moriarty. Enquanto o Sherlock estava lá no escuro, tentando adivinhar as coisas e dando uma de espertão, o Lewis sacou na hora que o Moriarty era um pilantra de marca maior. Parece que estavam de olho no Jefferson o tempo todo, por isso o Lewis sabia que ninguém tinha visitado ele até então. Mas agora o William tá. Mano, o bagulho tá tenso. O Lewis tá naquela sinuca de bico, né? Se negar a acusação, vai ter que admitir que tá metido na parada do Jefferson. O cara tá lá, tipo, sem saber o que fazer. Daí ele pega a faca, todo espertinho, se preparando pra dar o bote no caso do Sherlock estar realmente falando sério. Saca só! Aí o William chegando, falando que é quase impossível provar a inocência dele nessa situação. E ainda solta que é obrigação do Sherlock provar que ele é culpado, mano. O William até imita a pose do Sherlock, com uma cara de marrento, tipo, tô de boa. Mano, imagina a cena. O Sherlock tá lá de boa, quando surge o William com um desafio na cara, tipo, me pega se puder. O detetive começa a imaginar o William como um super gênio do crime, tipo o mestre dos mestres. Só que aí o William tira onda e diz que era brincadeira, sacou? Mesmo assim, o Sherlock sente uma adrenalina louca, tipo um frio na barriga, porque conheceu o Moriarty. Ele já tá ligado que os dois vão se dar super em manja. Daqui a pouco, o Lestrade. E aí, galera? Então o Sherlock tava lá de boa apresentando um brother dele pros irmãos Moriarty, quando de repente rola um grito de mulher. Todo mundo fica ligado e vai ver o que tá pegando na cabine ao lado. Aí descobrem um corpo morto. A mina acabou de achar o corpo. Mó loucura. O Sherlock, espertão que só ele, vê a parada como uma oportunidade de desafiar o Moriarty. Ele propõe um duelo pro William. Quem resolver o mistério primeiro é o vencedor. O William aceita na hora, só que ele aponta pro John e pô, galera,
Vocês não vão acreditar no que rolou agora. Tipo, o Sherlock tava lá de boa, quando de repente o John aparece todo ensanguentado e com uma cara de assombrado. Mano, que loucura. Aí o episódio acaba e a gente fica se perguntando: como que o John se meteu nessa treta de assassinato? Será que o William tá por trás de tudo ou tem alguém mais sinistro nessa parada? E cara, quem será que vai ganhar nesse duelo entre o Sherlock e o outro detetive? Tô ansioso pra ver o que vai rolar. Mano, o consultor de crimes Moriarty vai resolver tudo nos próximos episódios de Moriarty the Patriot. E se você é inscrito com as notificações ativadas, vai ficar sabendo das respostas também. Tá ligado? E aí, gostou do vídeo? Não gosto de pedir isso, mas se chegou aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, pois isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Até a próxima